Esse ritual aí, uma trilha diferente. Estamos chegando, Marcelo, bom dia. Bom dia, Baggio, bom dia, ouvinte, bom dia, Joãozinho. Marcelo, e assuntos de hoje, Marcelo? Hoje vamos começar a falar daquela invasão da Área 51, que eu dei uma estudada melhor no assunto, e eu verifiquei lá, eu mesmo, no site do pessoal que está bolando essa invasão, tem 1,9 milhões de internautas confirmando a presença na invasão da Área 51, lá em Nevada, no Facebook. Eu mesmo confirmei, mas eu não vou. Então eu imagino que desses 1,9, uma turma igual a mim também não vai, né? Mas vai fazendo uma conta, né? 2 milhões de pessoas, se a gente colocar 10% que de fato vão, são 200 mil pessoas. Se tu pegar desses 200 mil que vão chegar lá e vão beber à vontade, comer carne, ver show de rock, 10% desses 200 milhões forem, são 20 mil pessoas que de repente, muito louca da cabeça, vão tentar invadir essa Área 51 e a bala vai comer, eu acho. Os militares dos Estados Unidos, eles estão levando a brincadeira a sério. Os autores da operação, que é uma piada em grande escala, estão organizando um evento público que chamaram de Tempestade na Área 51. Eles não podem parar todos nós. Os participantes estão discutindo planos de ataque, publicando memes, brincando sobre a rapidez com que os militares poderiam deter a invasão e dão sugestão de que comida que eles vão comer e que bandas que vão tocar no festival que vai ter. A mídia norte-americana também divulgou no final de semana retrasado notícias sobre um briefing da Força Aérea dos Estados Unidos sobre as formas de combate a uma ameaça letal, que é a corrida Naruto. De acordo com os organizadores do evento, pelo Facebook, a única maneira de conseguir libertar os alienígenas que estão capturados e detidos na Área 51 seria o uso das técnicas de Naruto, que é um célebre anime japonês. Eu entrei lá na página deles pelo Facebook e vi o seguinte: se aplicarmos a corrida Naruto, poderemos nos mover mais rápido que as balas, e vamos ver seus aliens. De acordo com o porta-voz da Comic Book, citado pelos usuários do Reddit, familiarizados com o assunto, um briefing da Força Aérea ocorreu na semana passada e incluiu um workshop sobre corrida Naruto para os soldados americanos. Vários internautas compartilharam suportas fotos desse treinamento. Secreto, eu vi, são ridículas, né? Então, gente fardada, olhando para uma tela que aponta, explica as técnicas da corrida Naruto, que é uma imitação dos movimentos do personagem Naruto Uzumaki, segundo o qual se corre muito rápido com o tronco inclinado para frente e os braços atirados para trás. Então, a Força Aérea dos Estados Unidos se recusa a comentar o suposto briefing, se foi realmente realizado, né? As declarações ao jornal The Washington Post pela porta-voz da Força Aérea Americana, a senhora Laura McAndrews, afirmou que as autoridades estão a par dessa iniciativa, embora não tenham especificado como irão responder se algum dos entusiastas chegarem à base em setembro. A dona McAndrews destacou que a Área 51 é um campo de treinamento da Força Aérea dos Estados Unidos, por isso ela desaconselharia todos que queiram tentar entrar em uma área militar. O regime de segurança em torno da zona parece não provocar receio aos invasores. No mês de janeiro, o gabinete de xerife local e os oficiais passaram fogo num elemento lá que tentou entrar na zona proibida com um objeto cilíndrico identificado, como descreveu um tabloide britânico chamado Metro. Então, mataram o cara que se meteu a bobo lá e tentou passar o portão, mas ele estava sozinho. Agora, 20 mil vai ser complicado, né? A Área 51, então, é uma base militar localizada no deserto de Nevada, onde, segundo diversas teorias de conspiração, o exército americano abrigaria evidências de vida extraterrestre. Ela é um destacamento remoto da base aérea de Edwards, dentro da área de testes e treinamentos de Nevada. De acordo com a CIA, o nome correto para a instalação é Aeroporto Romney, ou Lago Groom, embora o nome Área 51 seja usado em um documento da CIA durante a Guerra do Vietnã. O objetivo principal atual da base é publicamente desconhecido, contudo, com base em evidências históricas, ela provavelmente apoia o desenvolvimento e testes de aeronaves experimentais e sistemas de arma. O intenso sigilo em torno da base a tornou tema frequente de teoria da conspiração e um componente central para o folclore que envolve objetos voadores não identificados. Embora a base nunca tenha sido declarada como secreta, todas as pesquisas e ocorrências na área são informações confidenciais. Em julho de 2013, após um pedido do Freedom of Information Act, arquivado em 2005, a CIA recorreu à existência em público pela primeira vez da base e detalhou histórias e a finalidade da instalação. Ela está num condado chamado Lincoln, na parte sul de Nevada, a 134 quilômetros a noroeste de Las Vegas. Situada no centro, tem um lago e um aeródromo militar. O local foi adquirido pela Força Aérea em 1955 e foi usado para testes de voo do Lockheed U-2 inicialmente. A Área 51 também, perto dela, tem uma cidade chamada Rachel, fica a 2 horas mais ou menos, numa estrada que eles chamam de estrada extraterrestre, que é um destino turístico bem popular. Entretanto, ela não é a única base secreta americana, tem outras não admitidas pelo governo por questões de segurança de Estado.
Dizem que ela tem um complexo subterrâneo e vários laboratórios de pesquisa com a finalidade de testar tecnologia para uso das Forças Armadas. O governo é bem sigiloso nas questões envolvidas à Área 51, deixando a critérios puramente ficcionais as designações e atribuições complexas da base. O fato é que seria somente uma base aérea normal. Satélites soviéticos obtiveram fotos do local durante a Guerra Fria e chegaram a conclusões básicas. Eles descreveram que é uma instalação comum, com pista de pouso, hangar, mas nada que provasse uma suposta base subterrânea. Mais tarde, fotos de satélites comerciais também não mostraram nada de excepcional. Então lá se testou o U-2, o A-12, o SR-71 Blackbird e o F-17 Nighthawk. O mais famoso desses aviões todos é o Blackbird, né? Foram 31 fabricados e nenhum foi abatido. 12 caíram porque era perda normal de acidente decorrente do uso. A velocidade máxima dele era limitada pelas restrições de temperatura da estrutura. Por conta da fricção com ar, as temperaturas médias da fuselagem variavam entre 240 e 330 graus em algumas partes. Em termos claros com isso aí, tá? É 3 a 4 vezes a temperatura de ebulição da água, praticamente. Algumas partes do avião chegavam a 560 graus. E isso impedia o uso do alumínio como material estrutural. Então, dessa forma, foi escolhido liga de titânio, que fazem parte de 93% da fuselagem do avião. Os cones de entrada do motor eram feitos de materiais poliméricos compostos que eram usados para reduzir a assinatura do radar. Então, foi o primeiro avião de tecnologia stealth fabricado pelo governo americano. E ele recebeu o nome de Blackbird por conta da pintura negra, né, que é uma pintura de alta emissividade que ajuda a irradiar calor e, consequentemente, diminui o estresse térmico sobre a fuselagem. Então, ela é usada para espalhar o calor pelo avião e deixar a temperatura mais baixa. O último voo dele foi em 99, a velocidade máxima projetada é de 3.914 por hora, só que sob uma demanda de autorização, ele podia chegar a 4.075 km por hora, desde que não excedesse 427 graus na entrada do motor por conta do atrito com ar. A altitude máxima de trabalho do SR-71 era de 25,9 km, 85 mil pés. E recorde de voo. Esse avião executou um voo em 74 de Nova York a Los Angeles, 5.551 km em 1 hora e 55 minutos. Uma velocidade média de 2.900 por hora. E um voo de exibição final em 90, voou em 67 minutos de Los Angeles a Washington. Cruzou, então, a diagonal comprida dos Estados Unidos. A cidade de Rachel, em Nevada, ela tem a fama de ser o lar oficial da Área 51, e ela recebe um número de turistas por ano, e tem lá lanchonetes e lojas que vendem comidas e artigos de temática alienígena. Na década de 50, um MiG-21 soviético foi capturado na Guerra da Coreia e foi levado para a 51 e foi feita engenharia reversa, que é aquela coisa de desmontar para ver como é que é feito, né? É isso que a gente chama de engenharia reversa. Então, os americanos desmontaram um avião para ver como é que os russos fabricavam. Aí a história evoluiu para que foi feita uma engenharia reversa de um OVNI que foi capturado em Roswell, em 47. Então, esse objeto voador de 47, que caiu na Califórnia, segundo uma versão dos Estados Unidos, do governo americano, na verdade é um balão de vigilância da Força Aérea, que caiu no rancho da cidade. Mas muita gente diz que é uma nave alienígena. Depois de um pico inicial de interesse, os militares informaram que tinha sido a queda de um balão meteorológico. Aí ninguém falou sobre nada até a década de 70. Aí na década de 70 apareceram uns ufólogos, começaram com um monte de história, dizendo que na verdade era coisa recuperada de alienígena que os militares estavam escondendo. Aí na década de 90, a Força Aérea Americana também começou a publicar relatório divulgando projetos Mogul, que era uma experiência com balão, que utilizava uma sonda com microfone expansível que era capaz de detectar a grande distância explosão nuclear americana, que eram ruídos de baixa frequência. Depois, esse projeto Mogul ele foi descontinuado porque bolaram lá sismógrafos baratos que não mais precisavam de microfones. Aí faziam a evidência de explosão nuclear por terra, como se faz na Coreia do Norte hoje. Depois teve um outro projeto chamado High Dive, que eles testavam com paraquedas aqueles bonecos que representavam corpos humanos, o mesmo usado em crash test dummy para testar em acidente de carro, para ver qual era como é que tinha que ser design de paraquedas para alta altitude, etc. E daí o pessoal começou a confundir isso com corpos de aliens, porque muito dos paraquedas com os bonecos pendurados, eles caíram fora da área da base e caíam no rancho do pessoal que era vizinho. E aí começou a rolar conversa dizendo que aquilo era alienígena, algum daqueles paraquedas com os corpos tinham o boneco envolvido em alumínio para poder proteger os sensores de temperatura e de pressão que existia. E nessa época, Bajo, ninguém conhecia esses bonecos. A gente ficou conhecendo eles porque a gente já vê
filme de acidente que é programado para correr com carro, né? Mas na década de 20, 30, 40 e 50, quando isso começou, ninguém conhecia esses bonecos. Então, houve também uma confusão com um acidente que ocorreu com um avião, um KC-97 da Força Aérea Americana, que morreram 11 militares, aí levaram para o hospital da cidade, aí o pessoal achava que era os alienígenas que estavam machucados, que caíram do disco voador, e daí o rolo foi feito. Então, a Área 51 está sendo planejada para ser invadida dia 20 de setembro. Eu peguei um aplicativo de celular lá de hotéis, para ver se tinha vaga nos hotéis da cidade, na área, né, na época, e não tem mais vaga nenhuma. Então, vai ser quente a festa mesmo. Impressionante como esse boato se disseminou, essa loucura aí da libertação de alienígenas na Área 51 lá nos Estados Unidos. Nós vamos ter um rápido intervalo para daqui dar uma colocar em ordem os nossos comerciais, depois voltamos com o Marcelo da Corrégio. A Autopol tem uma infinidade de itens para automóveis de todas as marcas, tapetes, amortecedores, escapamentos, pastilhas de freio, retrovisores, radiadores, molas, faróis e lanternas. Na Autopol você encontra vidros laterais, vidros de portas e para-brisas para automóveis, caminhões e ônibus. Em promoção, para-brisa para Palio, Celta e Gol G13 e G4 por apenas R$300. É tudo instalado com mão de obra profissional. Autovidros Autopol na Romeu Lauro Verlang no centro, telefone 3524-1112. São 8h37, voltamos já. Estamos apresentando Onda News. Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você. Onda Sul. Dia dos Pais, Calcibel Calçados. Seu super-herói merece um presente da Calcibel Calçados. Ferracini, Pegada, West Coast, Nike, Adidas, Olímpicos, além de ofertas imperdíveis. Na Calcibel, kit Mariner, sapato, meia, cinto e calçadeira, apenas R$ 99,90. Sapatênis Pet Shoes, mais cinto, R$ 89,90. Compre agora no crediário Calcibel e comece a pagar só daqui a 90 dias. Ou cheque direto para janeiro do ano que vem. Calcibel Calçados. Preste atenção que esse recado vai mudar a sua vida. Chegou o Riaton, combate a osteoporose e é cicatrizador. Riaton combate gastrite, age contra o estresse, cansaço físico, mental, hipertensão, impotência sexual. Não aceite imitações. Riaton pode ser usado por adultos e crianças. Riaton você encontra em Francisco Beltrão, nas farmácias do Povo, Soberana, Cristo Rei, Santa Helena e Brotofarma. Em frente ao posto 24 horas na Cidade Norte. Em Marmeleiro, na farmácia Santa Helena, Santa Rita e Brasil Popular. Em Itapejara do Oeste, na farmácia Cooper Farma. Promoção MG Veículos. Pagamos FIP do seu carro usado, nacional acima do ano 2000, mediante avaliação. Preços especiais para compra à vista. Encaminhamos financiamento na hora. MG Veículos, todos os dias com atendimento especial, sem fechar para o almoço. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. MG Veículos, na Avenida Dambros de Piva, em frente ao Posto Delta, na entrada do Uriel Parque em Marmeleiro. No Dia dos Pais do Boticário, você encontra presentes exclusivos. Tem kit Malbec com uma fragrância única e marcante, kit Quasar, kit Arbo, kit Omni e ainda tem... Tá bom, pai. Já entendi a indireta. Não precisa ficar lendo as promos do Boticário em voz alta. Nesse Dia dos Pais, vá até uma loja do Boticário ou procure um revendedor e aproveite todas as opções incríveis de presente. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. O Laboratório LabMax preparou uma campanha especial para os homens. 2 combos de saúde para ninguém arrumar desculpas em não se cuidar. Combo 1, 6 exames por apenas R$50. Combo 2, 14 exames por R$150. É mais que um check-up. É a garantia de cuidado com a saúde do homem. É agosto azul no LabMax. Exames laboratoriais máxima qualidade pelo menor preço da região. Rua São Paulo, número 1234. Próximo ao Colégio Suplicy, em Francisco Beltrão. Onda Sul FM. A melhor e mais ouvida. Quinta-feira é mais barato no Hortifruti do Mano Manfroy. Confira. Tomate médio, R$ 1,99 o quilo. Manga tome, R$ 2,99 o quilo. Melancia, 99 centavos o quilo. Ovos graúdos vermelho, R$ 2,99 a dúzia. Cerveja Skol Lata, 350 ml, R$ 1,99. Beba com moderação. Confira também nosso Festival do Bife. Bife de coxo mole, R$ 18,99 o quilo. Bife de frango, R$ 13,49 o quilo. Bife de poça vermelha, R$ 17,99 o quilo. É no Mano Manfroy.
Real Móveis, Cidade Norte, Avenida Júlio Assis, Centro. E a hora na Onda. 8h40. Essa semana, a Real Móveis está com promoção especial em aparelhos de jantar, panelas de pressão, panquequeiras, sanduicheiras, linha de aquecedores e fogões a lenha. A Real Móveis está em 2 endereços, Avenida Júlio Assis, no centro, e na Atílio Fontana, na Cidade Norte. A primeira do seu rádio, 98,7. Você está no canal da informação, Onda News. 8h41, 8h41. Quem está acompanhando a programação da Onda lá em Grão-Pará? Estamos ligados na Onda Sul no programa do Marcelo, aqui em Grão-Pará, Santa Catarina, o André Monteiro. É seu primo? Meu primo. Seu primo. Nós temos audiência em Ampere hoje da minha turma de lubrificantes industriais lá do Senai, do curso de Estão eletromecânica. Muito bem. E agora, então, por falar em lubrificantes e tal, entramos na área dos combustíveis. E você vai falar agora sobre teste de gasolina, Marcelo? Isso. Então, diante de insistentes pedidos de ex-alunos e amigos meus para avaliar a gasolina de um determinado vendedor aqui da cidade, há um ano e pouco atrás eu dei o braço a torcer e acabei traindo a causa de usar a mesma gasolina há 8 anos já aqui. Então, no dia seguinte, fui dar partida no carro e saí andando com ele, eu percebi que a fase fria, que é aquele momento que o veículo se comporta com uma eficiência menor, por conta da temperatura mais baixa do motor, ela acabou elevando consideravelmente. Então apareceram falhas em retomadas de velocidade, mesmo depois que o motor aqueceu. E a culpa foi provavelmente da mistura de combustível que estava inadequada para aquilo que eu tinha no tanque do carro, que provavelmente era uma gasolina aditivada que tinha mais etanol anido do que os 27% recomendado. Então, postos podem, a pedido do cliente, executar testes de características do combustível. E o teste é simples, rápido e dá para fazer em casa, inclusive. Vai precisar de alguns elementos. Então a gente vai usar uma proveta de 100 ml, vai colocar 100 ml de gasolina e 100 ml de água na mesma proveta. A gente sacode o tubo para misturar os líquidos, deixa em repouso uns 10 minutos, e aí a gasolina que ela é comum aditivada, ela vai ter uma composição percentual de 27% de álcool anidro. Então durante o teste, o álcool anidro que a gasolina possui, né, 27% de 50 ml são 13,5. Então eles vão se unir aos 50 ml de água adicionados e vai se separar do combustível. Então o volume etanol e água vai aparecer no fundo por conta disso aí e vai ter um teto máximo, então, se tiver tudo bem, de 63,5 ml. Se a quantidade de mistura incolor for maior que 63,5 ml, a gasolina está adulterada com álcool a mais. Isso indica que ela tem mais etanol que o normatizado ou tem água. Então, para medir esse volume, tu pode usar uma seringa, por exemplo, essa que tem em loja que vende material para quem trata de animais, aí, criação de bovinos. Com o etanol, a gente pode fazer um teste de densidade. Então, existe 30 ml por litro de gasolina no etanol, que é 3% mais ou menos, e 4,9% de água, que é usado para minimizar a volatilidade. A intenção da gasolina que se coloca no álcool é evitar que ela seja consumida como bebida alcoólica, tá? Porque 1 litro de álcool é mais barato do que 1 litro de pinga bem de baixa qualidade, assim por dizer, que vem no mercado. É para convencer quem tem a tendência a consumir esse produto, acabar não tomando álcool de posto, né? Porque ele não tem nenhum controle quanto à saúde e a contaminação de bactérias pode inclusive tornar as pessoas cegas, quem consumir isso aí. Então, a informação disso que eu falei, de água e de álcool, ele está numa ficha técnica de produto químico divulgado pelo site da BR Distribuidora, que é mantida pela Petrobras. O pH do álcool hidratado para combustível ele deve ficar entre 6,5 e 9, mas o posto sem o equipamento chamado pHmetro não pode medir esse tipo de dado. Então, o que o posto pode medir é a densidade do álcool, que tem que ficar em 0,789. Misturado com gasolina mais água, eu calculo que 100 ml de etanol tem que pesar 80,76 ou até 81,10. Então, com uma balança de precisão, a gente consegue pegar esse peso. Tu vai pegar 100 ml de álcool, vai botar na balança, tem que estar entre 80,76 e 81,10. Se ele passar de 81,10, tu tem mais água do que o limite estabelecido. E tu pode também pesar 1 litro, né? Basta deslocar a vírgula para um lado. Então, 1 litro de etanol tem que pesar entre 807,6 e 811 gramas. A gasolina também pode ter a densidade avaliada, porém, nesse caso, tem que estar entre 0,73 e 0,77. Ou seja, 1 litro de gasolina tem que pesar entre 730 e 770 gramas. Muito importante agora, a temperatura que esses dois combustíveis têm que ser testados tem que estar na casa de 20 graus. Se a temperatura estiver mais elevada, a densidade vai acabar diminuindo e o peso vai ser menor.
Então, cuidado que a temperatura tem que estar mais ou menos na casa dos 20 graus, tá? Não é possível medir a octanagem de gasolina ou poder de detonação do etanol em postos de combustíveis. Então, os testes que a gente pede o pessoal do posto fazer, octanagem não dá para fazer essa verificação, que é bem mais complexo. Tem que ser um teste realizado a partir de normas bem específicas. Um deles é o test RUN, que é o Researching Octane Number, que vai medir o número de octanas pesquisa, dado por uma norma chamada ASTM D2699, ou o método MON, que é o Motor Octane Number, que é o número de octanas motor, que é a norma ASTM D2700. O primeiro verifica a resistência do combustível à detonação em um motor específico padrão trabalhando a 3.000 RPM. E o método MON faz a mesma avaliação, só que a 6.000 RPM. E por conta das condições específicas dessa avaliação em 6.000 RPM, que apresenta uma temperatura mais elevada, um giro do motor mais alto, vai resultar numa facilidade de combustão. Aí aqui no Brasil a gente usa um método chamado IAD, que é o índice antidetonante, que é a média dos dois valores. A gente vai pegar o MON, somar com o RON e dividir por 2. Aí o número resultante é o IAD ou IAK, como os americanos chamam. A adição de álcool é uma forma de aumentar o poder antidetonação da gasolina, já que o combustível vegetal tem um número de comparação com octanas mais elevado, apesar de não ter a isoctana, a molécula, no álcool, né? O álcool tem 108,7 RUM contra 93 a 102 da gasolina. O diesel também pode ser submetido a testes similares, mas a verificação é do índice de cetana. Vida útil do diesel S10 no tanque, 2 meses. Vida útil do S500 no tanque do automóvel, 4 meses. Gasolina comum, de 2 a 4 meses. Gasolina aditivada e premium, duram 10 meses. E o etanol, 1 ano no tanque do carro. Pois é. Então, mas é bom que se diga, né, Marcelo, que todos esses testes têm que ser feitos por pessoas que tenham conhecimento, realmente, para evitar... Se tu fizer uma leitura incorreta, tu vai ter uma qualidade que não é a correta do combustível. Então, tenha certeza do que tu estás fazendo, uma medição adequada, né? Vai ver, de repente, na internet aí alguma experiência com metrologia para aprender a fazer uma medição certeira, porque tu pode estar informando aí incorretamente que alguém está vendendo um combustível de qualidade mais baixa. Eu acho que o índice mais correto é tu saber o comportamento do teu carro, abastece e o teu carro sempre tem que fazer a mesma coisa pro mesmo percurso. Não tem como ter diferença. Então, se o teu carro está acostumado a fazer um índice de consumo, rodando o mesmo percurso, na mesma velocidade, ele tem que sempre fazer a mesma coisa. O Antônio está perguntando aqui, avião pode voar em ângulo fechado e fazer paradas bruscas em pleno voo? E parada brusca repentina e segundos depois retoma a rota em alta velocidade? Eu vi isso acontecer 2 vezes, diz aqui o Antônio. Tem um avião que foi bolado no final da década de 70 pela Força Aérea Britânica, chamado Harrier. E ele foi usado, inclusive, na Guerra das Malvinas. Ele decola que nem um helicóptero. Mas quando ele está carregado, ele precisa ali de uns 50 metros de pista para decolar. Então, ele consegue fazer esse tipo de voo de beija-flor aí que o ouvinte descreveu. Só que, assim, é um voo limitado, tá? Porque, como os motores exigem refrigeração durante a movimentação da aeronave, se ele tiver um percurso de baixa velocidade, por conta de estar fazendo essas manobras, ele vai ter que retirar calor da saída do motor. Então ele usa, se eu não me engano, são 900 litros d'água. E quando essa água acaba, Bajo, ele não pode fazer mais essa manobra. Ele tem que pousar que nem um avião comum. E o outro avião mais novo agora, que é a continuação da série da McDonnell Douglas, da Força Aérea Americana, se eu não me engano é o F-22, ele também consegue fazer esse tipo de movimento. Só que aí eu não tenho informação a respeito de tanques de água para refrigeração. É um avião bem mais moderno, já é um avião do século XXI, e deve estar com os limites bem mais estendidos. O seu xará Marcelo está perguntando aqui, Marcelo, quanto aos lubrificantes atóxicos, quais são os seus tipos, laudos, certificados e suas respectivas aplicações? Olha, um atóxico famoso que eu conheço, inclusive é usado pela BF aqui em Beltrão. As máquinas são lubrificadas com uma graxa que ela é comestível. Só que assim, tu não pode pegar uma graxa dessa, passar numa bolacha e comer, que nem se faz lá de sacanagem, que me contaram de vez em quando. Tá? Que isso aí acaba causando um tumulto gastrointestinal na pessoa. Mas a intenção é o quê? Se pingar um pouquinho de graxa na comida, né, que está sendo produzida, não digo só no frango, mas de repente um macarrão nesse miojo, uma carne industrializada, uma comida que é vendida em lata, esse lubrificante não contamina a comida e ele tem um padrão de higienização que ele não tem bactérias, não tem fungos, não permite que haja procriação, então a gente não vai ter uma evidência muito ruim na área da saúde. A Suzana está perguntando aqui, Bajo, tem alguma diferença entre abastecer com gasolina aditivada ou comum? Faz alguma diferença no veículo? Está perguntando ela. Faz. A gasolina aditivada, ela vai ter um elemento que vai tender a limpar as partes internas do motor que entram em contato com o combustível antes e depois de queimado.
E a intenção é retirar uma borra que acaba surgindo, que vai acabar contaminando o sistema e motivando o motor a funcionar de maneira incorreta. Então, o uso da gasolina aditivada, a longo prazo, vai provocar a limpeza da própria sujeira que ela produz e tu vai estender consideravelmente os prazos de manutenção. Lembrando que alguns automóveis importados vêm com um manual traduzido dizendo que não é para usar gasolina aditivada, que é para usar comum ou gasolina premium. Mas, na verdade, é um erro de tradução. É que como nos Estados Unidos não existe gasolina comum, só tem aditivada e premium, eles chamam a gasolina aditivada de combustível regular. E daí eles traduzem em português para combustível comum, quando na realidade é aditivado aqui no Brasil. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pelas suas informações e até daqui a 15 dias. Obrigado também, até lá. Muito bem, o Marcelo retorna então na nossa programação no dia 15, né? Dia 15 o Marcelo retorna aqui na programação da Onda, trazendo novamente as informações aqui no Onda Tecnologia. Agora são 8h51. Se acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio. 8h51, 8h51. O Casarão do Sofá é a loja completa na linha de móveis, estofados, conjuntos, box, toda a linha de eletro, móveis sob medida. A equipe do Casarão do Sofá trabalha para te entregar qualidade, conforto com o melhor preço agora. Casarão do Sofá conta também com super loja exclusiva em colchões. Casarão do Sofá na Rua Mandaguari, no bairro Luther King, próximo à ponte. O telefone 98818-4417. 98818-4417. Ora, nesse domingo acontece a Festa dos Motoristas na Associação São Cristóvão, com bênção de carros. Às 10 horas, show sertanejo com o Clube da Viola. Ao meio-dia, grande churrascada. Das 12 às 14, apresentação do grupo Geração Galdéria. Das 14 às 16 horas, show caipira com Wanda Viola e Nara Regina. E às 16 horas, grandioso show de prêmios. É na Festa dos Motoristas, nesse domingo, dia 4 de agosto. Venha participar você também da 59ª Festa dos Motoristas da Associação